uma das oportunidades é aprender essa outra perspectiva, que é baseada em história, em diferenças sociais, culturais, etc., etc., experiências coloniais e tudo mais. É desafiador, mas é muito enriquecedor. Isso pode ser super interessante em termos de pesquisa, em termos de debate, em termos de ensino e tudo mais. Cheguei em São Paulo via Rio de Janeiro, mas sou de Berlim. Depois da Alemanha, passei 15 anos na Inglaterra antes de chegar no Brasil em 2007. A minha família é daqui, meus filhos nasceram aqui, então eu tenho laços agora familiares que não existiam quando chegamos aqui. Profissionalmente, as minhas condições de trabalho são boas. Eu gosto daquilo que eu faço numa instituição, a Universidade de São Paulo, que é muito boa. Tenho uma vida boa aqui, então nós não temos planos para voltar para a Europa, seja a Alemanha, seja a Inglaterra. Obviamente tem muitas diferenças culturais, sociais, burocráticas e tudo mais, mas certamente nas universidades que eu conheço, que são a Universidade de São Paulo e a PUC-Rio, uma das coisas que você tem trabalhando nessas universidades é muita autonomia. Então, você tem liberdade de fazer a pesquisa que você quiser fazer. A infraestrutura, de modo geral, é muito boa. Não sei, o pacote, as condições de trabalho, de modo geral, é muito bom. Agora, na USP, nos últimos 5 anos, eu diria, nós temos um clientel mais diverso, porque nós aceitamos agora o Enem, você não paga, então nós atraímos mais alunos, vamos dizer, em condições econômicas mais desafiadoras, de outra parte do país. Na PUC-Rio eu tinha, em grande parte, alunos da Zona Sul e Zona Oeste do Rio de Janeiro. E isso faz diferença ter alunos de Alagoas, dá uma perspectiva diferente. Então isso, eu diria, são as principais diferenças na minha experiência, embora, repito, minha experiência do Rio e da uma universidade particular foi diferente pelo fato de ser meu primeiro emprego no Brasil. Então, para mim, todo dia foi uma nova experiência, porque eu não conhecia quase nada do Brasil e do mercado de trabalho do Brasil. A projeção que tem. Então, quando eu faço uma coisa aqui na USP, eu publico uma coisa como professor associado da USP, a projeção é outra. O país continua sendo um país atraente para estrangeiros, alemães, seja quem for. De um modo geral, o brasileiro o contato é muito mais pessoal do que na Alemanha. É muito menos. Certamente na universidade o contato é menos formal, né? Os alunos me chamam de professor, mas me chamam de professor Kai, não de professor como sobrenome e tudo mais. Que, né, na Alemanha é isso. Eu nunca diria professor Thomas, é sempre professor como sobrenome. Então, mas isso são diferenças culturais. Eu acho que você tem isso na universidade, mas você também tem isso em outros lugares de trabalho. Uma das experiências que eu sempre falo que eu tive ao chegar na devolução da minha primeira prova que eu apliquei, as críticas que eu recebi por notas ruins e alunos dizendo: o senhor não gosta de mim.
Eu disse, não, é diferente, eu não gosto do seu trabalho. Você é você. O seu trabalho é o seu trabalho. E essa distinção é super difícil aqui. Para alunos de intercâmbio, para professores, pesquisadores de intercâmbio, é muito difícil aprender isso, mas tem que ser aprendido. Principal dica que eu daria para um pesquisador alemão querendo estabelecer colaboração de pesquisa com um pesquisador, com um professor brasileiro, é justamente isso, acha esse nível pessoal para fazer o primeiro contato. Então, seja bastante direto, eu quero isso, mas também seja preparado para vamos dizer, desviar um pouco. Então, tem que falar sobre como está a família, tem que fazer essa conversa pessoal. Senão, não funciona. Então, é algo que, para mim, nos primeiros anos, era muito difícil. A gente está aqui querendo falar sobre um projeto de pesquisa. Mas a gente tem que fazer small talk, né? Primeiro. E para mim era muito difícil. Muito difícil. Então, esteja preparado para isso, porque vai acontecer, tem que acontecer. Mas uma vez feito, aí a gente está no nível de se conhecer e nós podemos trabalhar nesse nível. E aí o trabalho normalmente flui bem. É uma questão de confiança, né? Você confia nele ou não? E isso é super, super importante para estabelecer esse primeiro contato. É difícil se preparar para isso, tem que viver isso, mas em muitos aspectos eu acho que ajudaria muito se preparar, ver, aprende sobre o país antes de chegar lá um pouco. O idioma mostra que você está fazendo o esforço para aprender o idioma. O alemão é um idioma extremamente difícil, assim como o português. Então, esforço, mostrando esforço. Eu estou aqui para fazer parte. Ajuda muito. Então, para mim, seriam as principais dicas para começar essa trajetória. Nós, como europeus, nós subestimamos como o que a academia chama da perspectiva do sul global é diferente do norte global. Nós subestimamos isso, o que isso significa na prática. No meu caso, eu faço muito trabalho sobre crises. Então, eu faço Ucrânia, eu faço faixa de Gaza e tudo mais. A perspectiva, muitas vezes, de muitos acadêmicos, aliás, muitos políticos brasileiros sobre a Ucrânia é muito diferente de uma, muito diferente, por um monte de motivos. Então, um dos desafios, mas uma das oportunidades é aprender essa outra perspectiva, que é baseada em história, em diferenças sociais, culturais, etc., etc., experiências coloniais e tudo mais. É desafiador, mas é muito enriquecedor. Isso pode ser super interessante em termos de pesquisa, em termos de debate, em termos de ensino e tudo mais, mas tem que estar preparado de dizer, está tudo bem, um brasileiro, com toda a história que o país tem, com toda a experiência de vida que um brasileiro tem, essa experiência diferente de um alemão, então a perspectiva vai ser diferente. Então isso é um desafio, inicialmente, para um pesquisador, mas também é muito rico em termos da carreira desse pesquisador para o desenvolvimento futuros de pesquisas.